Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante, esse nosso pequeno encontro semanal de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, item 4, Perispírito. E a pergunta 93 do Livro dos Espíritos está assim: o Espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto por uma substância qualquer? E a resposta: envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Passada vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. E aí um pouco mais detalhada na resposta: envolvendo o germe e o fruto ao perispermo. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E vale lembrar aqui, e a gente vai ver um pouco mais para frente também, um detalhamento, que envolto não significa coberto. Esse foi um dos pontos que eu pessoalmente demorei bastante para compreender, na medida em que a gente, na nossa visualização material, o mais próximo que a gente consegue é essa visualização por camadas, como o próprio Livro dos Espíritos recomenda, como o fruto, como o caroço de um fruto que é coberto pela carne do fruto e pela casca. E aí a comparação com o fruto, né? Na verdade, a gente sabe que o perispírito não é uma substância que ocupa lugar materialmente da maneira como a gente enxerga, já que ele não é corpóreo, ele é incorpóreo. Se ele fosse corpóreo, a gente conseguiria enxergar. Um outro ponto aqui é que o espírito não está sempre coberto pelo perispírito, na medida em que o espírito está com o perispírito, na medida em que ele se manifesta num determinado órgão. Por exemplo, quando ele se manifesta no orbe terrestre, ele está composto de material que está adaptado, como a gente viu logo no começo, quando a gente estava estudando nos primeiros tópicos do Livro dos Espíritos, que é adaptado para o nosso planeta. E um espírito necessariamente é um espírito. Ele está, por conta dessa aproximação conosco, ou não, composto desse material. Um espírito encarnado tem nas suas várias camadas, quer dizer, tem uma estrutura mais grosseira, mais material, que é o nosso corpo físico, tangível, esse que a gente consegue perceber, corpóreo, e um incorpóreo, que é esse corpo chamado de perispírito. Quando a gente percebe, a gente falou, por exemplo, quando a gente falou da irradiação, um espírito que se manifesta num lugar à distância e leva a sua palavra, tal como se fosse um sinal de rádio, ele está ali presente na medida em que as suas ideias estão ali, mas ele não está corporificado ali e não está no seu perispírito ali presente. As ideias trafegam no espaço e chegam até os ouvidos do médium, o aparelho mediúnico, para que ele possa transmitir aquelas ideias, receber aquelas ideias. Então, não necessariamente o espírito possui um perispírito. A gente vai trocando de perispírito na medida em que as evoluções, as nossas várias encarnações vão acontecendo, já que o perispírito ele é montado, ele é moldado e formulado a partir do processo do momento da concepção, e começa ali uma formação material que é oriunda desse molde que é o perispírito, né? Seguindo um pouco mais, a pergunta 94 diz assim: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E é um pouco do que eu já falei, né? A resposta: do fluido universal de cada globo. Razão: porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. E aqui, um pouco dessa repetição, dessa explicação um pouco mais detalhada. Na medida em que ele muda de envoltório como muda de roupa, ele não é a roupa que utiliza. Então, o espírito ele está momentaneamente coberto ou momentaneamente envolto por uma matéria, mesmo que não corpórea, que é fruto do fluido universal daquele globo onde ele está se aproximando, onde ele está para se manifestar. Mas o espírito em si não é o perispírito.
né? O espírito possui perispírito. No item A da pergunta 94, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? A pergunta. E a resposta? É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. E, logicamente, de novo, aqui a repetição, é necessário que se revistam da nossa matéria para que a gente possa notá-los, para que o processo de evidência, por exemplo, possa perceber a sua presença. Não necessariamente, como nos casos que a gente viu de irradiação, onde existe simplesmente a transmissão do pensamento, não é necessário que o espírito mais evoluído se revista de um corpo mais grosseiro, perispírito, para que ele possa se manifestar se as suas ideias forem simplesmente irradiadas. Mas sim, quando ele quer se mostrar a sua presença, quando ele quer se manifestar de maneira a ser notado, aí sim ele se utiliza desse fluido universal, que é o do nosso planeta, para poder construir um perispírito adaptado para que ele possa se manifestar. A pergunta número 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E a resposta? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e pode tomar forma visível, mesmo palpável. E aí, colando com o que a gente já viu, a gente acabou de ver na semana passada, no outro tópico que a gente estava estudando, o processo, por exemplo, de quando a gente falava de ubiquidade através da irradiação e quando a gente falou do desdobramento, que é a possibilidade de um espírito se manifestar em locais diferentes. No processo de desdobramento, o espírito, então, ele se desloca em perispírito de uma região para outra, deixando eventualmente seu corpo físico num ponto A, né? Ele pode se deslocar em perispírito até um ponto B e, se deslocando em perispírito, ele não é visível e palpável naquela região do ponto B, onde ele foi visitar. Mas, eventualmente, ele pode se manifestar fisicamente ali, através de um processo de materialização. Então, ele pode se tornar materializado e palpável e, por causa disso, se manifestar no meio físico. E a gente viu o exemplo, por exemplo, de Eurípides Barçarufo, quando saía para fazer as cirurgias, para fazer os partos, para fazer os atendimentos aos doentes, e era notado e percebido pelas pessoas, pelos pacientes que ele atendia, né? Esse era um caso de materialização, então, além do desdobramento, existia a materialização no local. E para que, só para lembrar, a materialização para que ela ocorra num local, é necessário que exista ali médiums de efeitos físicos para fazer a doação do ectoplasma, do qual o espírito se utiliza para fazer o processo de materialização e se tornar visível, né? Eu vou passar um vídeo para vocês verem agora, que é uma animação, é um desenho animado, mas uma animação, para mim, é a explicação mais bem elaborada que eu vi até hoje a respeito dessa composição do perispírito, e que vai um pouco mais adiante. Nessa época, e na visão que os espíritos tinham para passar para Kardec, que era possível de a gente conseguir notar, existia simplesmente essa posição em 3 pontos, né? Era o espírito se manifestando no perispírito e o perispírito afetando a matéria. A gente evoluiu muito mais nesse conceito e é muito mais... Algumas filosofias em especial avançaram, têm um conhecimento um pouco mais avançado a respeito desse aspecto específico, e é necessário que a gente faça um parênteses aqui, que não podemos ser ortodoxos a ponto de simplesmente achar que, porque não está escrito no livro dos Espíritos que existe um corpo astral, um corpo mental, que ele não se faça, que ele não exista de fato, mas que na oportunidade, na época oportuna, onde estava sendo feito o estudo, aquilo que era possível de ser passado e entendido para as pessoas que estavam fazendo o trabalho, em especial Allan Kardec, que fazia o trabalho de codificação, era a informação que eles passavam. Muitas vezes eles deixam claro que, por conta da nossa limitação de percepção, da nossa capacidade de entendimento, aquilo que eles podiam passar estava limitado. Eles podiam dar pequenas nuances, pequenas pinceladas a respeito dos conceitos.
E a gente consegue ver, e nesse vídeo em especial, bom, dá uma olhadinha no vídeo, a gente já volta já e comenta um pouco mais. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Bom, como vocês viram, nesse vídeo tem uma esquemática mostrando que quando a gente entende, e aí um pouco do que eu disse no começo, dessa formação em camadas, a gente inicia o espiritismo e começa a aprender que é como se fossem camadas de uma cebola que você vai destacando. Então, do corpo físico material, você chega no perispírito, e do perispírito, então, uma outra camada mais interna, como sendo o espírito, como sendo o cerne da questão. E a gente vê nesse esquema uma demonstração um pouco mais ampla, mostrando que, na realidade, essas camadas não estão necessariamente sobrepostas, mas elas estão interpostas, né? Os corpos, eles atravessam e completam toda a matéria até no nível celular. E isso torna muito mais fácil, quando a gente estuda o processo, por exemplo, da influência da fluidoterapia, da aplicação do passe, da aplicação da magnetização, como é que essa magnetização afeta a nível celular. Porque, na realidade, os corpos intermediários estão todos ocupando o mesmo espaço. A matéria que a gente considera como sendo uma matéria rígida, sem espaço, a gente sabe que os elétrons têm muito espaço dentro deles, como a gente já comentou algumas vezes aqui. Nesses interespaços que existem na matéria, então existem os níveis diferentes de fluidez de matéria, no caso, como por exemplo o perispírito, que ainda assim é material, mas não corpóreo, na medida em que a gente não consegue visualizar, não é palpável, mas ele é material e feito do fluido universal, adaptado para o nosso planeta, então a gente já viu. Da mesma maneira, os outros corpos, como o vídeo mostra também, apresenta isso muito bem, que utilizam aquele mesmo espaço, de maneira que fica muito mais fácil a gente conseguir entender o poder e como o pensamento afeta a constituição da saúde física no corpo físico, no nível de matéria mais densa, como também no nível do perispírito. Se vocês estranharam que vocês não viram no vídeo, se falando de perispírito especificamente, nesse vídeo ele comenta o duplo, ou corpo etéreo. E vale a gente lembrar que o duplo, ou corpo etéreo, é a camada mais externa que reveste o perispírito. É uma parte mais densa do perispírito. E que o duplo, ou corpo etéreo, permanece com a matéria no processo do desencarne. O espírito carrega com o perispírito para o desencarne e vai para as regiões astrais ainda utilizando o perispírito. E a gente tem mais um videozinho que eu vou mostrar na sequência, então, curtinho também, que explica um pouco mais, também numa ótica um pouco diferente, essa constituição separação entre matéria, perispírito e espírito. Mas ele é
bem resumida também, mostra de uma maneira diferente também, muito mais próxima da explicação do Livro dos Espíritos, que ajuda a gente a compreender melhor. O perispírito é um termo criado por Allan Kardec para designar um corpo espiritual que faz a ligação do espírito ao corpo físico. Essa percepção da existência de um corpo espiritual é muito antiga. Nós vamos encontrar, por exemplo, os egípcios chamando de Ka. Nós vamos encontrar na Índia Védica o nome Mano Maya Kosha. Vamos encontrar o nome de corpo astral entre os teosofistas, os esoteristas, os alquimistas. O apóstolo Paulo chamava de corpo espiritual. Enfim, vários nomes ao longo da história e de diversas tradições recebeu esse corpo espiritual. O perispírito dá a conformação do espírito, que geralmente é a conformação da última encarnação do espírito no planeta Terra, no nosso caso. Então, quando o espírito se apresenta a um encarnado, geralmente é na formação, na conformação da sua última encarnação. Ele se apresenta dessa forma para ser reconhecido, e até porque é a conformação que está registrada na sua mente, porque o perispírito pode ser modelado de acordo com os interesses do espírito. Então, o perispírito é o modelo organizador biológico. Ele é a forma na qual o corpo físico se forma. Ele impregna o corpo físico, tendo a capacidade, inclusive, de interferir na genética, promovendo saúde ou doença. Esse corpo espiritual vai ficando cada vez mais sutil à medida que o espírito vai evoluindo, numa caminhada constante evolutiva até a condição de uma alta hierarquia espiritual. Essa é a nossa destinação. Bom, então é isso. A gente vai estudar para frente ainda em outras oportunidades, detalhar um pouco mais essas questões de constituição da matéria, como é que a matéria é afetada pelo nível do perispírito e como é que o espírito se manifesta através do perispírito afetando a matéria. Por hoje é só, a gente volta na próxima oportunidade de mais um tópico do Livro dos Espíritos. Até lá!